vamos continuar os exercícios da apostila 2, da página 30. Vamos olhar, então, o exercício número 6. No exercício número 6, a gente tem um carro de corrida de massa de 800 kg que faz uma curva de raio de 400 metros com uma velocidade de 108 km por hora. E pede para a gente determinar a força de atrito que vai atuar sobre os pneus desse carro de corrida. Um carro efetuando uma curva horizontal e plana, se o carro está aqui nessa curva, a gente tem que lembrar o seguinte: se ele está aqui com uma certa velocidade, uma curva, a gente tem uma trajetória circular que possui um raio. Portanto, para esse carro conseguir completar essa curva, existe uma força apontando para o centro dessa curvatura, é a força centrípeta. No caso de um carro se movendo em uma curva horizontal plana, a força que atua para o centro da trajetória é a força de atrito. Então, a força que vai atuar como força centrípeta, nesse caso, é a própria força de atrito, justamente o que a gente quer determinar. Portanto, a gente vai usar a equação da força centrípeta para determinar essa força de atrito. Força centrípeta, como é que a gente calcula? É massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. No lugar da força centrípeta, vamos usar a força de atrito. Então, vai ficar força de atrito igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Essa força de atrito, substituindo os valores, massa 800 kg vezes a velocidade ao quadrado. Velocidade está em quilômetro por hora. A gente tem que passar para metro por segundo para que as unidades fiquem todas de acordo. O raio está em metro, a velocidade em quilômetro por hora. E a gente quer encontrar uma força em newton. O newton precisa que a velocidade esteja em metro por segundo. Vamos dividir essa velocidade por 3,6 para passar quilômetro por hora para metro por segundo. 108 dividido por 3,6 é igual a 30 metros por segundo. Então, essa velocidade vai ser 30 metros por segundo. Vou botar aqui, 30 elevado ao quadrado. Sobre o raio. O raio já está em metro, 400 metros. Vamos resolver essa conta aqui agora. Força de atrito igual 30 ao quadrado a 900. Vai ficar 800 vezes 900 sobre 400. Eu posso cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Vai ficar 9 sobre 4 vezes 800. 800 dividido por 4 é igual a 200. 200 vezes 9 é igual a 1.800 newton. Então, essa força de atrito que vai atuar sobre os pneus desse carro de corrida vai ser igual a 1.800 newtons. Vamos dar uma olhada no exercício número 7. No exercício número 7, Jussara está fazendo uma viagem e ela quer determinar a velocidade máxima para o carro dela efetuar uma curva de 10 metros sem que ele derrape, sem que ele saia para fora da curva, que ela consiga completar essa curva com êxito. Se a gente tem um carro completando uma curva, de novo, a gente tem a situação do exercício número 6, uma situação onde a força de atrito entre os pneus do carro e a pista atuam na direção radial da curva, na direção do centro da trajetória da curva. Então, a força de atrito vai fazer o papel de força centrípeta mais uma vez. Vamos usar de novo a ideia de força centrípeta para calcular essa velocidade máxima. Como a força que vai atuar como força centrípeta é a força de atrito, vamos substituir isso aqui nessa equação. Força de atrito a gente pode sempre calcular como coeficiente de atrito vezes força normal. Nesse caso, a gente vai substituir então essa força de atrito no lugar da força centrípeta. Então vai ficar
coeficiente de atrito estático vezes força normal igual a massa vezes a velocidade máxima por carro conseguir completar a curva ao quadrado sobre o raio. Vamos substituir os valores para achar essa velocidade máxima. O coeficiente de atrito a gente tem, o raio também, e a gente tem o valor da aceleração da gravidade, mas a gente não tem o valor da força normal. Mas um carro se movendo em uma curva de uma estrada, a gente tem força de atrito apontando para o centro da trajetória, força-peso para baixo, então estaria entrando aqui no plano do quadro, e força normal saindo aqui, ó, nessa direção. Por quê? A força normal faz um ângulo de 90 graus com a superfície. A gente pode encontrar que a força normal, nesse caso, é igual a força-peso. Lembrando que força-peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então vai ficar coeficiente de atrito estático vezes força normal, eu vou substituir por massa vezes a aceleração da gravidade, igual a massa vezes a velocidade máxima ao quadrado sobre o raio. Massa está multiplicando aqui eu posso cortar. Sobra que esse raio que está aqui dividindo, eu vou passar para o outro lado do igual multiplicando. A minha velocidade máxima ao quadrado vai ser coeficiente de atrito estático vezes a aceleração da gravidade vezes o raio. Esse quadrado eu passo para o outro lado do igual, vira uma raiz quadrada. Portanto, a velocidade máxima com que esse carro pode completar essa curva vai ser calculado pela raiz quadrada do coeficiente de atrito estático vezes a gravidade vezes o raio. Vou substituir os valores para calcular. 0,144. A aceleração da gravidade é 10 vezes o raio. Também é 10. Raiz quadrada. Fazendo essa multiplicação. Raiz quadrada. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 144 vai dar 14,4. Resolvendo essa raiz quadrada vai dar um valor aproximado de 3,79 metros por segundo. Então, a velocidade máxima que esse carro pode ter ao realizar essa curva com raio de 10 metros, sem derrapar, é de no máximo 3,79 metros por segundo. Vamos dar uma olhada agora no exercício número 8. No exercício número 8, a gente tem um carro que vai passar por uma elevação durante uma viagem e pede para calcular a velocidade quando ele passar pelo ponto mais alto dessa elevação. Temos a informação da massa do carro, o raio da elevação, ele vai passar por uma elevação de 50 metros, a força normal que atua sobre o carro é de 8.000 newtons e nessa região a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Se o carro vai passar por uma elevação que possui um raio, movimento com trajetória circular, portanto, as forças que estão na direção do raio, na direção radial, são forças que atuam como força resultante centrípeta. Então, a gente vai usar a equação de força centrípeta para resolver esse exercício. Força centrípeta igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre raio. Quais são as forças que estão atuando nesse caso como força centrípeta? Força normal e a força-peso. Por quê? As duas estão na direção radial, as duas estão na direção do centro da trajetória. Nesse caso, a força-peso aponta para o centro da trajetória, portanto, ela será positiva, e a força normal, como está no sentido oposto ao centro da trajetória, ela será negativa. Então, a força centrípeta, nesse caso, será força-peso menos força normal. Vamos substituir isso aqui na equação da força centrípeta. Então, as forças que atuam nesse caso como força centrípeta é a força-peso positiva, pois está no sentido do centro da trajetória, força normal negativa, pois está no sentido oposto, igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. O que a gente quer determinar é a velocidade. Força-peso a gente sempre pode calcular como massa vezes a aceleração da gravidade. A força-peso, então, desse carro vai ser
a massa dele, 1000 kg, vezes a gravidade, que é 10. Esse peso vai ser 1000 vezes 10 é igual a 10.000 newton. Vamos substituir isso aqui. O valor do peso a gente acabou de encontrar, que é 10.000 newtons, menos a força normal, que foi dada, 8.000 newtons, igual a massa do carro, 1000, vezes a velocidade ao quadrado, é o que a gente quer determinar, dividido pelo raio da circunferência, 50. Vamos resolver essa conta. 10.000 menos 8.000 é igual a 2.000. 1.000 dividido por 50 é igual a 20, vezes a velocidade ao quadrado. Esse 20 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar velocidade ao quadrado igual a 2.000 sobre 20. Velocidade ao quadrado vai ser igual a 2.000 sobre 20 é igual a 100. Esse quadrado passa para o outro lado do igual, vira uma raiz quadrada, então vai ficar que a velocidade é igual a raiz quadrada de 100. Portanto, essa velocidade é igual a 10 metros por segundo. Só que o exercício número 8 pede essa velocidade em quilômetro por hora. Então, agora a gente tem que passar esse resultado que está em metro por segundo para quilômetro por hora. Para a gente passar metro por segundo para quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6. 10 vezes 3,6 é igual a 36 quilômetros por hora. Portanto, a velocidade com que esse carro vai passar pelo topo da elevação é igual a 36 km por hora. Vamos olhar agora o exercício número 9. No exercício número 9, a gente tem um carro que vai passar por uma depressão. Pede para a gente considerar esse momento indicado na figura, então o momento que o carro passa pelo ponto mais baixo da depressão, e dizer qual afirmação aqui está correta. Se é que a força normal é menor que a força peso, a força centrípeta será força normal menos a força peso, a força centrípeta será peso menos força normal, a força normal vai ser igual a força peso ou a força centrípeta será zero. Primeiro, se ele está passando por uma elevação, movimento circular. Já que, olha o formato da depressão. É um semicírculo. Portanto, a força centrípeta nunca vai ser zero. Porque, para um corpo realizar uma trajetória circular, é necessário que exista uma força apontando para o centro da trajetória. Então, força centrípeta não será nula. Letra E já está errada. O raio dessa curva, está aqui. Portanto, temos duas forças que estão na direção radial, força normal e força peso, como aconteceu no caso da elevação. Só que, na elevação, a força peso aponta para o centro da trajetória, era positiva. Aqui, quem aponta para o centro da trajetória, o centro da depressão está aqui, força normal. Então, nesse caso, a minha força centrípeta vai ser força normal positiva, força-peso, que está no sentido oposto ao centro da trajetória, negativa. Então, portanto, na depressão, a força centrípeta vai ser a força normal positiva menos a força-peso negativa. No caso de uma elevação, vai ser o contrário. A força-peso vai ser positiva e a normal negativa. Se a gente compara esse resultado que a gente encontrou para a força centrípeta com as opções que a gente tem, a gente encontra que a resposta correta deve ser a letra B de bola. Com isso, a gente encerra esses exercícios da página 30 da apostila 2.